Saudações, novamente vamos lá agora para descrever as equações do movimento oblíquo. Uma coisa que eu esqueci de falar, bom, na verdade não foi bem esquecido de falar, né? Mas tem uma observação importante. A aceleração que atua no movimento oblíquo, o que é? Relembrando, é o corpo atirado com alguma inclinação. Que vamos definir assim, né? Apesar de não ser uma... Bom, para fins práticos, a inclinação não é nem 0 e nem 90. É alguma coisa entre 0 e 90, né? Os valores aceitos são 1 grau até 89 graus. Certo? Essa inclinação aqui. Esse aqui é uma força não, uma velocidade, né? Vetor velocidade. Ele é lançado com uma velocidade. Tal. E aí o que acontece? O corpo sofre uma aceleração, que é igual a da gravidade. Certo? Ou seja, vai ser sempre para baixo. E vai ser sempre para baixo. Ok? Vamos lá então. Vou começar aqui a definir as fórmulas, né? Primeiramente, o movimento horizontal. Para isso, usa-se a fórmula x, que é a posição, né? É igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais meia aceleração vezes tempo quadrado. Posição é dada em função do tempo, porque a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração são todas descritas. Então, o deslocamento no espaço acontece quando? Acontece Δx aqui, ó, Δx, a flechinha para denotar o vetor, porque é um deslocamento com uma direção e sentido. A direção é o eixo x para fim de estudos, né? Na verdade, o que acontece mesmo é que o corpo se movimenta na direção horizontal, com sentido da esquerda para a direita positivo, certo? Ok, ou seja, você vai analisar o objeto olhando ele de frente, né? Ou seja, aqui, digamos aqui que tá uma pessoa parada aqui, ó. Tá uma pessoinha aqui parada. Cabelinho e tal, sorriso. Sorriso na pessoa. Sempre que você desenhar uma pessoa, você tem que colocar um sorriso nela, ok? Daí ela lança um objeto aqui. Objeto que ela lançou um disco aqui, ó. Certo? Daí ela lançou nessa inclinação aqui, ó. O objeto vai fazer essa trajetória ali, né? E uma distância, ele vai percorrer uma distância também horizontal, para frente. A gente analisa assim, né? Porque se a inclinação for maior que 90, a pessoinha ali, ó, vai estar olhando pro outro lado. Ó, aqui e sorriso desse lado. Daí assim, num... E daí se nessa posição ela fizer um ângulo maior que 90 graus, ela muda aqui, ó, de sorriso. Muda o lado do sorriso aqui. Sorriso. Desenhar esse sorriso bonito. Aí, sorriso bonito. Certo? Então, considere-se o deslocamento positivo, ok? Δx aqui, ó, voltando, Δx é igual a x menos x0. A posição que se quer menos a posição inicial, ok? Aqui eu vou, o que eu vou fazer na equação aqui? Eu somo menos x0 dos dois lados, né? Menos x0 aqui. Ó. Ou membros, né? Se preferir. E menos x0 aqui, menos x0. Daí o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui x menos x0. X menos x0 é igual a... aqui o x0 eu corto com x0, né? O que eu tenho aqui? Velocidade inicial vezes o tempo mais meio AT quadrado. A observação que se tem aqui é que quando o lançamento é oblíquo, lançamento oblíquo, a aceleração no movimento horizontal, ela é nula, né?
Porque a força da gravidade atua no objeto puxando ele para baixo. Vai puxar ele para baixo a todo tempo. Mas não vai empurrar e nem vai impedir que o objeto se mova, né, na direção horizontal. O que vai acontecer é o seguinte: o objeto vai atingir uma altura máxima e vai começar a decair. É isso que acontece. Mas a aceleração da gravidade ela não atua nem para frente, né, e nem para trás, salvo se estiver inclinado, né? Se houver inclinação aqui e o corpo é lançado assim, o corpo é lançado, obviamente, né, que ele vai demorar mais tempo para cair. Ou talvez, né? Eu não fiz essa análise ainda, mas devido à aceleração, talvez, quem sabe, ele caia mais rápido, né? Bom, eu não sei, enfim. Mas aqui, daí sim, né? Daí a velocidade, daí a aceleração da gravidade atua, né? Ele é acelerado. Bom, na verdade eu não sei. Esquece que isso que eu falei que eu não estudei, eu só pensei agora, tá? Mas assim, a aceleração não atua na direção horizontal, ok? Então eu considero aqui, ó, a aceleração nula. A aceleração é zero. E como isso aqui é uma multiplicação, é meio vezes a aceleração vezes o tempo. Como esses fatores aqui, entre esses fatores tem um zero, eu já excluo ele aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho que x menos x0, o deslocamento no eixo x, é igual a velocidade do eixo x. A velocidade que atua no eixo x vezes o tempo. Deixa eu pegar o papel antigo ali. Pera aí, deixa eu pegar o papel antigo. Papel antigo. Aqui, ó. Aqui. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui. Não, não é, pera aí. Deixa eu dar um pause. É, tá aqui mesmo. Tá no mesmo lugar o papel antigo. Ai, ai. Aqui, ó. A velocidade que atua no eixo x, no caso aqui, ó. Vem a ser isso aqui, ó. Velocidade que atua no eixo x é igual a cosseno de alfa vezes velocidade inicial. Tem aqui, então, o deslocamento no eixo x. X menos x0 é igual a cosseno, que eu falei, né? Cosseno, geralmente eles colocam-se no livro, né? No livro ali tá teta. Cosseno de teta. Cosseno de teta vezes velocidade inicial. Essa aqui você vai... Bom, essa aqui é a fórmula. Bom, essa é a fórmula incompleta, porque eu esqueci aqui, ó. É isso aqui, ó, vezes o tempo. Que você vai ter aqui, o cosseno do ângulo θ. O ângulo é dado, ou se não é dado, com alguma matemática ali e tal, trigonometria e tudo mais, decomposição vetorial ali, né, daquele jeito simples, igual eu mostrei, triângulo, retângulo e tudo mais. Você consegue ali, né, ou em tópicos mais avançados, talvez ser como é que é o nome daquele ali? O produto interno e tal, né? Produto externo. Alguma geometria analítica ali, você consegue definir o vetor e tal. Aí o cosseno e a velocidade inicial vão ser dados. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que a distância percorrida é dada em função do tempo. E eu quero saber, geralmente a posição inicial, né, é zero, né? Mas enfim, geralmente assim, a posição inicial é zero. Daí, no momento lá, no momento 5 segundos, aí você põe aqui, tá, você tem esses dados aqui, põe ali o T 5 segundos e daí você tem um resultado numérico aqui. Considerando x0, né, que é a posição inicial 0, eu tenho x menos 0 daí. Então eu só coloco aqui x igual a cosseno de θ vezes velocidade inicial vezes o tempo. Posição dada em função do tempo. Agora o que você faz? Agora o que você faz é o seguinte, pega-se a mesma equação lá, x igual a x0
mais V0t mais meio AT quadrado. Daí passa o x0 para o outro lado. Lá soma aqui menos x0 dos dois lados, né? Menos x0. Aqui também x0, menos x0. Ok? Eu tenho aqui x menos x0, né? X menos x0 igual a x0 já está aqui riscado. V0t mais meio AT quadrado. O que tem aqui? O que tem aqui é que o segredo está em substituir o x por y. Para que saiba a posição do objeto no eixo y. Y menos y0 igual a velocidade inicial tempo mais meio. Daí a aceleração é a força da gravidade, porque ela atua no eixo y. No eixo y a força da gravidade atua, então já substitui a aceleração. Aí aqui nós atentamos para um detalhe que é o seguinte aqui, ó. Aqui nós estamos interessados na velocidade que atua no eixo OY. E a velocidade que atua no eixo OY, qual que é? Ah, essa aqui, ó. VOY. Velocidade que atua no eixo OY. Sendo de θ vezes velocidade inicial. Ok? Então já substituímos aqui, ó. Aqui, ó. Y0 trata-se da origem, né? Trata-se de zero mesmo. Então, só repetindo y. Y é igual a V0y, V0y só. Aqui, ó. V0y é igual a que? Seno de θ vezes velocidade inicial vezes t. Certo? Aqui você pode pôr mais meio GT e tal, né? Mas a questão da aceleração da gravidade já foi dita num dos vídeos anteriores aí. Eu já coloco menos aqui, né? E a aceleração da gravidade geralmente, assim, né? A princípio é menos 9,8 divididos por 2 menos 4,9. 4,9 t quadrado. Certo? Então é isso. Então nós temos as duas questões aqui, assim, da seguinte maneira. Em relação ao eixo x, vai se ter o cosseno do ângulo θ vezes a velocidade inicial vezes o tempo. Certo? O que isso vai dar? Isso aqui vai dar o deslocamento do objeto no eixo x, ou seja, no eixo horizontal. E aqui nós temos o deslocamento do objeto no eixo y, ou seja, nós temos o deslocamento do objeto no eixo vertical, certo? Todos os dados aqui são dados. O seno do ângulo θ é dado. É dado não, na verdade o ângulo é dado, né? Daí você tem que ter uma tabela trigonométrica ou lembrar da soma dos arcos e tal, né? Para conseguir resolver o exercício. A velocidade inicial é dada também, porque a velocidade inicial é o vetor, na verdade, né, da inclinação e tal, mas é descrito geralmente, né, em metros por segundo. A aceleração já se tem aqui, né, que é a aceleração da gravidade que atua no objeto, puxando ele para baixo. E, ou seja, a posição do objeto é dada em função do tempo. T e t quadrado são as variáveis. Ainda tem mais uma equação. Essa equação trata da velocidade no eixo y, certo? Que se trata do seguinte aqui, ó. Se trata velocidade ao quadrado. É igual, essa é a fórmula raiz, né? Tirada lá do MRU e MUV, movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado. V ao quadrado é igual a V0, velocidade inicial ao quadrado, mais
2 vezes a aceleração vezes x menos x0. Ok. Mas veja bem que o que se quer aqui é a velocidade no eixo y. Então eu faço o seguinte, eu coloco velocidade no eixo y, certo? E aí eu coloco aqui ao quadrado. É igual a velocidade. Sim, continuando aqui, ó. Velocidade no eixo y, VOY, ao quadrado. Mais 2, aceleração, eu troco por gravidade. Porque no eixo y, a gravidade atua. E no lugar do deslocamento do espaço escrito por x, eu coloco y. Y menos y0. VOY, já se tem aqui do outro papel que VOY aqui, ó. Seno de θ V0, né? Aqui, ó. Então aqui já substituindo aqui, ó, para não me esquecer. Seno de θ vezes V0. Coloco entre parênteses, coloco em quadrado. Igual a VY ao quadrado mais. Aqui, na verdade, eu não precisava colocar mais, né? Eu vou... Na verdade, a aceleração da gravidade é menos 9,8. Se diz que ela... Ah, não, a aceleração da gravidade é 9,8, justamente. Ela é em módulo, né? 9,8. Mas aqui, como ela tá atuando assim, como ela puxa os negócios para baixo, e a orientação do eixo Y é para cima, então ela tá atuando contrária à orientação do eixo Y. Então, se a orientação positiva é para cima, a aceleração contrária tem que ser negativa, certo? Daí, o que que tem assim, ó? Mais 2g y menos y0. De forma que a equação final fica essa aqui, ó. A velocidade no eixo y ao quadrado é igual ao seno do ângulo θ vezes v0 ao quadrado menos 2g. Menos 2g, y menos y0. Menos 2g pelo fato da aceleração ser negativa, né? Aceleração da gravidade. Certo? Daí cuidado, né? Daí se você já pôs o menos aqui, você não pode colocar o menos de volta aqui, né? Na hora de substituir na fórmula, né? Porque senão daí vai dar o mais. Eu já substituí o menos aqui, ó. Por causa desse mais aqui, ó. Daí eu tenho mais 2 vezes menos 9,8 aqui. Aí dá menos. Aqui, quando você for substituir, o que você faz? Você não pode colocar o menos. Vou substituir direto já aqui, ó, para evitar, né? Para você entender o que eu tô falando, ó. Igual a seno de θ V0 ao quadrado. Modo tradicional, né? Mais 2 vezes menos 9,8. Certo? Multiplica y menos y0. Velocidade no eixo y ao quadrado é igual ao seno de θ vezes v0 ao quadrado. Mais com menos dá menos. Menos 2 vezes 9,8. Y menos y0. De modo que essa é a equação de velocidade. Mas tem mais uma ainda. Tem essa aí é na verdade para você descobrir a velocidade em função da posição, né? Sim, é em função da posição aqui. Velocidade ao quadrado. Essa aqui é a fórmula raiz, ó. Certo? Porque você não tem aceleração nem tempo. O que você tem aqui é o espaço. E aí você descobre o quê? Você descobre a velocidade, tirando a raiz quadrada das informações que você tem aqui, que é a variação do tempo, a aceleração
E você tem aqui velocidade inicial e velocidade. Ou seja, nessa fórmula aqui você não tem tempo. Você não tem o tempo. Só tem o espaço percorrido, que é x menos x0. A aceleração, né? Que é sempre dada nas situações. A velocidade inicial. E você quer encontrar a velocidade. Ok? Daí tem essa fórmula padrãozinha, né? Que é da velocidade. Velocidade no eixo y. Essa aqui sim, se trata da velocidade instantânea, né? Igual a velocidade no eixo AY, certo? Velocidade no eixo AY é mais aceleração vezes tempo. É igual a fórmula raiz lá, V igual a V0 mais AT. Certo? Mas aqui eu escrevo que velocidade no eixo Y é igual a velocidade atuante no eixo OY mais aceleração vezes o tempo. A aceleração sabemos que é menos 9,8. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. V0y, nós também já sabemos que é seno de θ V0. Vou mostrar lá no outro papel, né? Aqui, ó. VOY igual a seno de θ vezes V0. Ali tá escrito alfa, mas é seno de θ também, né? Alfa, ou θ, ou beta, ou zeta, psi, tal, phi, é tudo, né? Tudo variável e tal, posso nomear o ângulo com a letra que eu quiser, enfim. Aqui, a velocidade no eixo Y é igual a VOY seno de θ vezes V0. Daí assim, mais aceleração, e a aceleração tem sinal negativo, né? Daí já se coloca aqui, né? Menos 9,8. Aceleração, né? Menos 9,8. T. Isso eu digo assim porque geralmente, né? Quando a gente tá aprendendo esses negócios assim, igual eu também tô aprendendo, assim, né? São as situações de contato inicial. E o que que se tem? Se tem que a aceleração da gravidade nas proximidades da Terra é 9,8. Quando estávamos no ensino médio, o que que a gente tinha? A gente tinha que o valor arredondado que era 10, né? A gente sempre trabalhava a aceleração da gravidade como sendo 10. Daí agora a gente trabalha sendo 9,8. Então, recapitulando, nós temos ali três fórmulas, né? Totais. Agora sim, pegar o papel limpo aqui. Pegar o papel limpo. Ok? Na verdade, 4 fórmulas. Me desculpa. 4 fórmulas. Nós temos primeiro a do x. X, ó, eu vou escrever a fórmula normal, mas geralmente, né? Geralmente no lançamento oblíquo, nos primeiros casos que a gente estuda é x0, posição inicial é igual a 0. Certo? Mas a fórmula é x menos x0. Às vezes você quer analisar em outro intervalo de espaço, né? Enfim, ó, x menos x0 é igual a V0 cosseno de θ vezes o tempo. Aí tem a posição. Desculpa, não sei se eu falei direito, mas essa aqui é a fórmula da posição. Ó, o espaço percorrido em função do tempo. Certo? Posição no eixo horizontal. Escrevi aqui, ó, eixo horizontal. Horizontal. Certo. Esse aqui é o eixo horizontal. Agora escrever aqui, ó, eixo vertical. Vertical. Ok. No eixo vertical nós temos. Geralmente também, ó. Geralmente, eu vou escrever aqui, ó. Y0 igual a 0. Geralmente. Quando eu digo geralmente, é geralmente e não sempre, ok? Tudo vai depender da situação. Você tem que analisar a situação e ver se faz sentido o que você está fazendo, né? Que nem. Bom, eu não vou dar exemplo aqui, que senão vai fugir muito. Então, às vezes eu falo um exemplo errado aqui, daí não fica legal, né? Vamos lá. Ó. A posição em função do tempo. Y menos Y0, a posição. Y menos Y0, ok? Posição. V0, seno de θt, menos
meio g t quadrado. Ó, mas presta atenção, a fórmula raiz tem um mais aqui, ó. Já coloquei esse menos aqui, porque daí você só substitui o g em módulo, né? Você só põe 9,8 no lugar do g. Tá certo? Não vai colocar um menos de volta ali. E aqui já foi. Vou colocar mais então ali, ó. É sinal de menos, né? Colocar mais ali, ó. Mais, daí sim. Quando aqui tem mais, você trata a g como sendo menos 9,8, porque essa aqui é a fórmula raiz. A fórmula raiz. Fórmula raiz por quê? Porque ela não sofreu nenhuma modificação ainda, certo? Ela vai sofrer a modificação como? Ela vai sofrer a modificação a partir de que você trata o g como sendo uma aceleração com o sinal dela que é negativo. Daí sim, daí a fórmula sofre alteração. Esse sinal aqui muda para menos, né? E daí ela já não é a fórmula raiz, certo? Então, o que se tem lá? Se tem que g é igual a menos 9,8 aqui, ó. Vou colocar já aqui, né? Menos 9,8. Vou tomar cuidado aqui e ver se eu lembro de colocar sempre aqui, né? A fórmula raiz, no caso. Ok. Temos lá. Temos a velocidade instantânea no eixo y, que é igual a v0 seno de θ, certo? Isso aqui é só v0 seno de θ mesmo. Mais aceleração é quem? Gravidade, vezes o tempo. Fórmula raiz, tratar o g como menos 9,8 mesmo, ok? Então tá, a velocidade no eixo y é igual a v0 seno de θ e mais a aceleração vezes o tempo. Fórmula da velocidade, né? Quando você não tem função do tempo, e sim em função do espaço. Vy ao quadrado é igual a v0 seno de θ ao quadrado mais duas acelerações multiplica y menos y0. Y menos y0. Aqui, ó. Assim, certo? Todas as fórmulas raízes, ok? Daí, como elas são fórmulas raízes, você aplica g negativo, certo? E é isso aí. São essas as equações bases, por enquanto. Aí, agora, aqui, ó, a fórmula da altura máxima. Altura máxima. Altura máxima. Altura máxima. Máxima. Ok, altura máxima. Vamos lá. Ora, altura máxima. A altura máxima acontece quando Vy, quando a velocidade instantânea é igual a zero. Certo? Por que acontece a altura máxima quando a velocidade é igual a zero? É pelo seguinte, atente para o fato de que essas coisas assim, né, a gente pensa, nossa e tal, mas parece tão simples. Mas quando a gente não para pensar nessas coisas, a gente nem se dá conta de como que elas são, como que elas acontecem, né? Então, se você pensar assim, né, nossa, como não tinha percebido isso antes, não se preocupe, às vezes teu professor de ensino médio falou e você se esqueceu, ok? Se você lembra, parabéns. Se você nunca ouviu falar, bom, essa é uma boa oportunidade, né? Então, que bom. É muito bom, né? Então vamos lá aqui, ó. O que acontece? Por que eu vou considerar a altura máxima quando a velocidade instantânea for zero? Porque veja, ele vai sair com uma velocidade vetorial ali, né? O vetor velocidade vai estar atuando no corpo aqui, ó, nesse sentido. Lembra que eu falei agora há pouco que a posição inicial tanto do x quanto do y é zero? Por quê? Porque se trata que o corpo sai daqui, ó, do eixo x e do eixo y
na posição 0. Ok. Aí o que acontece aqui, ó? Esse aqui é o vetor. Vou chamar de Vzinho. É Vzinho que não velocidade, ok? Na verdade é velocidade, mas é o vetor, enfim. Aqui, ó. É o vetor. Ele acelera não. O corpo sai daqui, ó, com uma certa velocidade, faz essa trajetória aqui, assim, ó. É aproximadamente essas trajetórias que os corpos fazem, certo? No espaço e tal, aceleração da gravidade constante e tudo mais, todas as situações ideais, beleza. Por que que eu digo que é quando a velocidade, esse aqui é o ponto de máximo. Para quem já estudou parábola, essa aqui é uma parábola, é assim, né? Menos ax quadrado. Menos ax quadrado, ok? Daí que o coeficiente do A é negativo. Enfim, ela tem um ponto de máximo aqui, ó. E por que é 0? Porque, veja bem, ó. Eu saio com uma velocidade aqui, ó. Saio com uma velocidade. E o que acontece é que a aceleração da gravidade, ela vai assim, digamos, a aceleração tem o sinal contrário da velocidade. Aí ela vai retardando o, o movimento, a trajetória do objeto. E aí quando ela chega ao 0, geralmente não, assim, o que é que se diz? Se diz que quando o 0 ele é um momento assim interessante no movimento retilíneo, no movimento uniformemente variado, porque o que que acontece? Ou o objeto parou e chegou ao final da trajetória, ou o objeto mudou de sentido, certo? Aí vai depender. Se ele estava lá numa velocidade positiva, e aí chega no 0 e depois a velocidade é negativa, ele mudou de direção. Mesma coisa. Mesma coisa por contrário, né? Ele está com uma velocidade negativa. Chega no 0, depois começa a ficar positiva, ele mudou de direção. Ok? Ou se ela está positiva, e daí depois o 0 está positiva de volta, é que ele fez uma parada. Ok? Enfim. Aqui. Daí quando ela for 0, o que que acontece? Ele vai sofrendo uma aceleração. E aí ele começa a entrar em queda. Certo? Ou seja, com a força que foi lançada, foi uma força necessária para vencer a gravidade. Só que como a gravidade está atuando, ela vai atuar, né? E aí a atuação dela, o que que é? A atuação dela é retardar essa força V aqui que foi lançada, certo? Ela sempre vai. Porque se não tivesse gravidade, o objeto ia reto até o infinito. Mas daí, como tem a gravidade, ela vai encurvando aqui, ó, a trajetória do objeto, certo? Isso é de modo simples, né? Talvez algum físico assim fala que não é isso, mas essa aqui é uma análise, é uma análise assim do movimento, né? Uma análise teórica, não, entende? É só para objeto de estudo. A minha área de estudo é da matemática. Eu só estou só fazendo aqui o exercício de monitoria, né? E assim, querendo explanar assim de um jeito que fique claro, mas obviamente isso aqui não substitui um professor, um físico profissional, certo? Eu só estou fazendo uma análise assim sobre a questão algébrica, a questão gráfica, a questão vetorial, né? E outras, sim, as informações que eu presto aqui são todas verdadeiras. Você pode conferir, mas assim, não tem intenção de esgotar o assunto. Porque, né, igual eu falei aqui, é uma ajuda, um incentivo, um negócio assim. Não é um trabalho de professor assim e tal, né? Mas, enfim, é para dar uma ajuda, né? Então tá, o objeto aqui tá nessa velocidade, né? E a aceleração da gravidade atuando. Veja, a velocidade é positiva, né? Porque ele está indo no eixo Y aqui, no sentido positivo. E a gravidade atuando. Chega um momento que a gravidade a gravidade que está atuando para baixo, né? Sentido solo, no sentido
do céu para o solo, o que ela faz? Ela vence essa força. Ela vence essa força aqui que impulsionou o objeto e o objeto começa uma trajetória de queda livre. Certo? Daí ele começa a ter o quê? Ele começa a ter também teoricamente seria uma velocidade negativa, né? Que ele vai no sentido contrário do eixo Y, no sentido negativo do eixo Y. Que o eixo Y o sentido positivo é de baixo para cima, ele começa de cima para baixo. Ele vai até certo ponto e depois começa um movimento de queda livre. Por isso que analisa-se na velocidade igual a 0. Então, o que nós pegamos? Nós pegamos essa fórmula aqui, ó. Certo? E... ok, pega-se essa fórmula e a posição inicial, igual eu falei, a posição inicial trata-se como sendo 0. E eu acabei de explicar também que a velocidade em questão que eu desejo é a 0. Por quê? Porque daí eu vou ter a posição do meu y, que é a máxima. Então vamos lá aqui, ó. Repetindo a fórmula aqui, temos que Vy ao quadrado é igual a V0 vezes seno de θ ao quadrado. Já vou colocar menos, tá? Só para, né? Para todos os efeitos, menos 2g, né? E y menos y0. Ok. A velocidade que eu quero, porque são todas as informações aqui, né? Ó, que nem aqui, as posições aqui, ó. O y0 vai ser 0, certo? Que o... enfim, y0 vai ser 0, porque é a posição inicial. A gravidade eu tenho. Isso aqui, por enquanto, não vai fazer tanta diferença, certo? É, tá certo, né? Falando comigo mesmo. Eita, certo. Perguntar e responder. Enfim, essa aqui não vai fazer tanta diferença. E essa aqui é o que? É velocidade. Porque, veja bem, a depender da minha posição, eu vou ter uma velocidade. Aqui a velocidade está em função da posição. A velocidade é função da posição. Ou seja, a posição é variável. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário aqui, ó. Eu vou encontrar... eu tenho uma velocidade, um valor de velocidade que eu quero encontrar. E aí, eu substituindo aqui, eu encontro a posição que ela vai estar no momento que a velocidade que eu tenho vai ser a velocidade que eu tenho. Ou seja, aqui, ó, como a velocidade que eu quero é 0, eu já ponho aqui, ó. E 0 ao quadrado é 0, né? É igual a V0, velocidade inicial, seno de θ ao quadrado, menos 2g. Aqui, ó, a posição inicial já vai ser 0 também, então nem vou pôr, ok? 2g e o y? O y vai ser máximo, né? O y vai ser o y máximo, que é o máximo que o objeto vai conseguir alcançar de altura. Certo? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu já passo aqui, ó, o 2g, já faço aqui o seguinte aqui, ó. Soma dos dois lados mais 2g y máximo. Certo? E aqui, ó, desse lado aqui também, 2g y máximo. Daí eu repito, 2g y máximo. Entre o g e o y máximo tem uma multiplicação, não pode se esquecer disso. É igual a V0 seno de θ ao quadrado e menos 2gy máximo com mais 2gy máximo corta. Como eu quero encontrar o meu y máximo, eu divido os dois lados por 2g. Aqui, ó, 2g. Eu vou fazendo direto assim, mas mais aconselhável é você fazer... daí o que você faz? Você passa limpo ali.
Você passou a limpo e tal. Você passa limpo, assim, num lugar onde você vai conseguir identificar bem os passos que você fez. Aí, né? Mas eu vou fazendo direto sim, eu vou riscando porque eu já tenho uma certa noção de como que faço, né? Como que eu faço, já consigo acompanhar o meu raciocínio conforme eu vou escrevendo. E é isso aí, mas o certo mesmo é você ir anotando cada passo ali, né? E fazendo, porque senão seu negócio muito um cálculo muito complexo, às vezes você perde um tempão daí para refazer. O bom é que quando daí você erra, daí você já percebe o erro e não comete mais aquele erro, né? A tendência é você cometer menos aquele erro, certo? Mas enfim, né? Aqui está. Aqui. Então, como eu tenho 2G em cima e 2G embaixo, eu risco. De modo que a fórmula final venha a ser y máximo, que é a altura máxima que o objeto atinge com determinada velocidade, lançado a um ângulo, é igual a V0 seno de θ elevado ao quadrado sobre 2G. E um detalhe importante aqui, ó, é que esse G aqui é só 9,8, tá? Por quê? Porque aqui em cima, aqui, ó, já foi transformado. A equação raiz, o que que é? A equação raiz é essa daqui, ó. É mais 2G, certo? Daí o que eu fiz? Eu já coloquei menos ali, ó, para mim trabalhar só com o valor de módulo dele, ou seja, só com 9,8, ok? Eu já coloquei o menos aqui, ó. Ó, já coloquei o menos, aí eu não preciso repetir o menos 9,8, porque já tem ali, eu já alterei a fórmula. Essa aqui já é uma fórmula alterada em relação à fórmula raiz, fórmula base, ou primeira fórmula, enfim. Aqui, ó, esse aqui é 9,8, ok? Porque senão às vezes você vai querer colocar direto, né? Daí fica meio complicado aí, tá certo? Feita essa observação, vamos para a próxima. A próxima equação é a equação da trajetória. A equação da trajetória do corpo em questão. Nós temos aqui o seguinte, vamos pegar a primeira fórmula lá da posição do eixo x, certo? Considerando aqui x0 e y0, ambos são zero, parte do zero do sistema de origem, ok? Então nós temos lá que x menos x0 é igual a v0 cosseno de θ t. Como x0 é zero, eu não preciso pôr, né? Então eu tenho que x é igual a v0 cosseno de θ t. Ok? Aí o que eu faço aqui, ó? Eu isolo o tempo. Ou seja, eu divido os dois lados por v0 vezes cosseno de θ. X sobre v0 cosseno de θ. Então, como eu corto aqui, ó, cosseno de θ com cosseno de θ. Então, eu tenho que t é igual a x sobre v0 cosseno de θ. E aí, o que eu pego? Eu pego essa equação aqui, ó. Y menos y0 é igual a v0 seno de θ, seno de θ t. Não posso esquecer do t. Menos meio gt quadrado. Como eu tenho um menos aqui, o que é que eu fiz? Eu estou trabalhando com a gravidade em módulo, certo? Porque a fórmula raiz tem um mais aqui, certo? Feita esta observação, continuar. y0, quem vem a ser o y0? Vem a ser zero. Então eu tenho que y é igual a v0 seno de θ. Como eu tenho t aqui, ó, eu isolei o t justamente para mim colocar ele aqui, ó. Aí o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho no lugar desse t aqui, ó,
eu coloco esse t aqui, ó, x sobre v0 cosseno de θ, vezes x sobre v0 cosseno de θ, menos meio g, que é a aceleração da gravidade, t de volta ali, ó, eu coloco x v0 cosseno de θ, que é esse aqui que foi isolado, né, esse t, só que eu não posso esquecer que ele é ao quadrado. Rearrumando isso aqui, o que que se tem aqui, ó? Vou pegar a caneta preta. Aqui, ó. Y é igual a V0 seno de θ sobre V0 cosseno de θ que multiplica x, certo? Só multipliquei aqui, ó. Multipliquei aqui, né? Multipliquei em cima e multipliquei embaixo. Certo? Não tem nenhum segredo isso aí. Menos. Eu já vou colocar direto aqui, né? A força gravitacional em G. Bom, dá pra deixar G mesmo, né? Menos meio. Vou colocar menos meio G aqui mesmo. Menos meio G. É igual a vezes, né? Vezes x quadrado. Vou deixar o quadrado assim mesmo. V0 cosseno de θ ao quadrado. Não posso esquecer o quadrado, ok. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte. Aqui, ó. Temos o seguinte. Que aqui, ó. V0 sobre V0 é 1. E numa multiplicação, quando eu multiplico alguma coisa por 1, esse resultado é alguma coisa. Alguma coisa vezes 1 é alguma coisa. Ou seja, B vezes 1 é igual a B. M vezes 1 é igual a M. Mzinho vezes 1 é igual a Mzinho. Certo? M vezes N mais 410 elevado a 28, divididos por 614 vezes 10 a menos 328. Tudo isso multiplicado por 1 é igual a isso aqui mesmo. Certo? Então aqui eu não vou multiplicar mais. Mas aqui eu tenho um detalhe, uma coisa bastante interessante, porque o seno divididos pelo cosseno, lá das razões trigonométricas, é uma tangente. Então eu escrevo que y é igual a tangente. Tangente de quem? Do θ. Vezes, ó, só substituir aqui. Tem o x ainda. Vezes x. Menos. Aqui eu vou aplicar uma distributiva aqui. Na distributiva não, eu vou só multiplicar mesmo aqui. Aqui, ó. 1 vezes g é g. Aqui eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. O seguinte aqui, ó. Esse g vai multiplicar o x elevado ao quadrado. X ao quadrado sobre o 2 aqui, ó, que é dessa fração. Esse V0 cosseno de θ é ao quadrado também. Ó, vou colocar ele entre parênteses, né? Porque entre o V0 e o cosseno tem uma multiplicação. Ok? Então, temos lá que V0 cosseno de θ ao quadrado. É isso aí, ó. Então, essa aqui é a fórmula da trajetória. Eu quero saber qual que é a altura que o corpo atinge quando x está em tantos metros. Na trajetória, o interessante aqui fazer esse atento, é que a trajetória, o que você trabalha? Você trabalha já com o espaço, né? Aqui, ó, a distância do objeto a partir do solo, né? A posição do objeto no eixo y é dada em função de x, ó. Porque o ângulo θ é dado, V0 também é dado. O que você não tem aqui é x, certo? Você vai ter aonde? Você vai ter lá na tabelinha lá que você fez e tal, tudo certinho, dos exercícios que você resolveu, ok? Você tem lá.
você tem isso aqui, a trajetória. A posição no eixo Y é dada em função da distância que tem no... que o objeto está no eixo X, certo? Ou seja, a distância vertical é dada em função da distância horizontal, ok? Então, feito isso, eu vou parar por aqui e daí eu vou continuar gravando a partir daqui, tá certo? Obrigado.